Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidade da Golden Era e hoje a gente vai falar sobre o dia que o Arnold Schwarzenegger se vingou do Frank Zane. História bem curiosa, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça aí de curtir, deixar o seu comentário para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante para você e obviamente mostrar para mais pessoas. Bom, essa história ela começa em 1968, quando o Arnold chega a Miami para competir no Mister Universo da IFBB a convite do Joe Weider. Bom, o que acontece é que o Arnold não estava na sua melhor condição. Ele havia terminado de competir no Mister Universo da NABA em Londres e após isso recebeu o convite do Joe Weider para ir para a América. Porém, ele ficou uma semana na casa de um representante do Joe Weider. Nesse período, obviamente, sofreu um rebote, não teve a alimentação adequada para continuar sua preparação e nem tampouco treinou nesses dias. O Arnold chegou a Miami e, segundo Rick Wayne, não estava com a mesma preparação física, o mesmo condicionamento apresentado no Mister Universo da NABA. O que aconteceu? Naturalmente, ele perdeu aquele Mister Universo da IFBB para o Frank Zane. Ele ficou furioso da vida e disse que não sabe como que ele perdeu para um franco. Bom, parece que ele nunca esqueceu essa história. A gente pula então para 1980. O Arnold estava aposentado, Frank Zane era o atual campeão do Mister Olímpia e um acidente na casa do Frank Zane, ele estava ali terminando o seu off, fazendo um bronzeamento, a cadeira rompeu, ele escorregou, caiu, bateu com a uretra na quina da piscina, ficou hospitalizado. E depois que ele saiu do hospital, ele procurou o Arnold para avaliar o seu físico. Talvez tenha sido esse o pior erro do Frank Zane. Então ele perguntou ao Arnold o que ele achava do seu físico, se tinha como ele competir no Mister Olímpia. O Arnold então, olhando para o físico do Frank Zane, deu o seu diagnóstico. Falou, olha, com toda certeza o seu físico não está da maneira que você apresentou em 1979, mas com os caras que estão aí, obviamente você vai conseguir vencer fácil. Percebendo o físico do Schwarzenegger, que estava treinando algumas semanas no World Gym, o Frank Zane perguntou a ele se ele iria para Sydney, Austrália, para competir no Mister Olímpia. O Arnold não confirmou a pergunta do Frank Zane e disse a ele que ele iria sim a Sydney, Austrália, porém não para competir, e sim para participar das transmissões da CBS. Na verdade, era uma grande mentira, porque o Arnold já estava decidido a competir no Mister Olímpia. Bom, o Frank Zane se sentiu literalmente traído quando chegou em Sydney, Austrália, e percebeu que o Arnold estaria lá para competir. Na verdade, ele foi avisado pelo Bill Pearl, que seria árbitro daquele evento, porém não foi, porque um dos seus pupilos, o Chris Dickerson, iria competir. Acabou sendo o Bill Pearl uma espécie ali de mestre de cerimônia, porém ele tinha informações dos bastidores, do que estava acontecendo. O Arnold, na verdade, já estava se preparando para as gravações do filme do Conan, e ele disse ao Frank Zane na ocasião que, na verdade, estava sendo preparado para o Conan, por isso que ele estava com aquela densidade muscular, com aquele tamanho, como se fosse competir no Olímpia. Na verdade, isso era uma outra grande mentira, porque o diretor do filme Conan, Joe Milius, não queria um físico de bodybuilder, e sim um físico de lutador. Quando o Mister Olímpia terminou, que o Arnold foi campeão, e ele foi se apresentar para as gravações do filme do Conan, o Joe Milius pediu para que ele retornasse e perdesse no mínimo 10 quilos daquela massa muscular que ele apresentou no set de filmagens. O Arnold então teve que perder cerca de 10 quilos para poder gravar o filme do Conan. Será que ele enganou o Frank Zane talvez por uma vingança relacionada ao Mister Universo de 1968? O que acontece é que as únicas pessoas que sabiam da participação de Schwarzenegger em 1980 no Mister Olímpia era a sua esposa, a Maria Shriver, e o Franco Columbo, que vinha acompanhando a sua preparação no World Gym. Na verdade, todo aquele processo faria parte, sim, das gravações do filme Conan. Porém, as gravações que vinham sendo adiadas fez com que Arnold mudasse de ideia. Bom, uma outra motivação surgiu nesse processo, a luta do Muhammad Ali contra o Larry Holmes, que aconteceu no início de 1980, A mulher do Arnold Schwarzenegger, obviamente, não estava nada satisfeita com aquela participação, porque ela julgava
que o Arnold estaria colocando em risco o seu legado, tendo em vista que ele se aposentou sendo Mr. Olímpia sem perder o seu título e que voltar a competir depois de tantos anos poderia ser um tiro no pé. O Arnold competiu naquela noite, venceu o Mr. Olímpia, porém o Frank Zane ficou alguns anos sem falar com o Schwarzenegger, ou seja, a amizade entre os dois foi rompida durante um bom tempo. Eles voltaram a se falar, porém esse episódio ficou marcado na história como a grande mentira que o Arnold Schwarzenegger contou ao Frank Zane. Eu espero que você tenha gostado de mais essa curiosidade da Golden Era. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.